Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de currículo, trilha Alice no País das Maravilhas, episódio 2, Dimensões do Currículo. Diversão! Bom, vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, curtos, à altura do ombro, olhos pretos, 1,64 m, de salto eu fico mais bonitinha e mais alta também. Tenho 43 anos, estou com um vestido bege na altura do joelho. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tom branco com conectores cinza e os dizeres EAD mudando realidades em tom verde. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Ai, vamos começar essa jornada. Essa jornada está tudo fantástica. Currículo que é um dos temas dos temas mais especiais que tem para se discutir na educação é currículo. Currículo. Bom, o currículo a gente discute o quê? Se você não assistiu, vai lá e assiste o episódio 1. Né? O currículo é o tema em que se discute o que é ensinar, né, e o que se aprende na escola. Nas relações de currículo, a gente tem alguns elementos que vão determinar como a gente atua e como a gente trabalha com esse currículo. Então, você já sabe, é o currículo, acessa os materiais que estão disponíveis no ambiente, que os livros que estão na biblioteca virtual, para que você possa ter conhecimentos meteorológicos, galácticos e intergalácticos sobre currículo. Lembra das pessoinhas importantes que você vai virar BFF, que é o Sacristã, o Miguel Arroio, a Vera Candu, a Ivani Catarina Fazenda, o Michael Apple, o Fernando Hernandes, o César Cole, que são os grandes pesquisadores de currículo, tá? Então, só seguir o coelho branco. Siga o coelho branco que a gente chega ao final. Vamos iniciar discutindo as dimensões do currículo. Seguindo o coelho branco, nós vamos discutir nesse episódio 2 dimensões do currículo. Dimensões multiverso, extraverso, inverso, contraverso, tudo das dimensões dos universos do currículo. Identificar as dimensões que regulam o currículo, reconhecer as relações complexas do currículo na educação e relacionar o currículo e a cultura na contemporaneidade. E a gente começa com ela, que é maravilhosa, a Mafalda. Olha, o que será que a Mafalda está fazendo, hein? Eu estou medindo meu cérebro. Será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça? Cri. E aí, será que na nossa cabeça, na cabecinha da Mafalda, na nossa cabeça cabe tudo que querem, né, às vezes, enterrar dentro do nosso cérebro que está previsto no currículo? A gente precisa aprender tudo aquilo que está nos diversos livros didáticos, nas 340 mil páginas, nas trocentas linhas do material. Então, tudo isso é uma discussão que se tem no currículo. E para entender quais são as dimensões que o currículo atua, a gente vai refletir nessa perspectiva. A Mafalda é uma criação do Quino, um escritor argentino, e ela foi feita em forma de tirinhas durante principalmente as décadas de 60, 70 e 80, e discutia a relação do ser humano com o mundo, com a sociedade, com a escola, que são questões que se discute no currículo, né? Qual a perspectiva de ser humano, de sociedade, de escola que a gente tem. Então, vamos, né, nos refletindo-nos a partir da Mafalda, né, o que são essas dimensões do currículo. Né? Alice estava ficando muito cansada de ficar no banco, sentada ao lado da sua irmã, sem ter nada para fazer. Havia espreitado o livro que a mais velha estava lendo algumas vezes,
mas ele não possuía figuras, tampouco diálogos. Para que serve um livro sem imagens ou conversas? Pensou Alice. Para que serve, hein? Bom, para que serve um livro? Um livro serve para a gente compreender os processos. E o livro, assim como o livro didático, assim como os livros que nós estamos estudando aqui, eles têm perspectivas sobre diferentes assuntos. E o nosso livro está se baseando no Pablo Bes, que está disponível lá na biblioteca virtual e que vai discutir quais são as dimensões do currículo. Partindo do conceito, da compreensão de que o currículo ele é um processo. A gente tem diferentes dimensões. A gente tem a dimensão do currículo prescrito ou regulamentado, que é aquele currículo no âmbito das decisões políticas, administrativas. Então, por exemplo, as diretrizes curriculares, todas as orientações do que se deve ensinar na escola está nesse currículo que é prescrito e é regulamentado. Geralmente, ele é regulamentado por meio de uma legislação, uma normativa, um decreto, uma instrução normativa, uma resolução. A gente tem o currículo planejado, que é aquele que ocorre, e porque ele vem da prática de desenvolvimento dos materiais e guias, então ele é planejado para os professores e os alunos, como, por exemplo, o livro didático. A gente tem o currículo, que é a dimensão organizada do currículo, que são as práticas organizativas, como, por exemplo, o projeto político-pedagógico. A gente tem o currículo em ação, que é a reelaboração na prática, ou seja, é a transformação no pensamento e no plano dos professores nas tarefas acadêmicas. Esse é o currículo em ação, é aquele que acontece de fato na sala de aula. E a gente tem uma dimensão do currículo, que é o currículo avaliado, que são as práticas de controle externas e internas. Então, aqui está algumas das dimensões do currículo. A depender do autor que você estiver lendo, que você estiver seguindo, a teoria que você estiver seguindo, você vai ter outras dimensões a serem tratadas. Essas não são as dimensões exclusivas, não é um rol, não é número clausus, fazer igual no direito, não é um número fechado. Existem outras formas de analisar as dimensões do currículo. Mas as mais comuns, e a que a maior parte dos autores definem, são essas dimensões. O currículo regulamentado ou prescrito, que é aquele que está previsto na legislação, ou seja, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, que está previsto nas diretrizes curriculares. Esse é o currículo previsto, regulamentado por uma legislação. Uma lei, um decreto, uma regulamentação, uma diretriz, uma instrução normativa. A gente tem o currículo, que é o currículo planejado, que é aquele que a escola e os professores se organizam. Geralmente eles estão nos livros didáticos, ou estão aí também em guias ou materiais apostilados que a determinada instituição usa. A gente tem o currículo em ação, que é aquele que acontece na sala de aula, que é aquela que é a transposição do que está no material didático, que está no livro ou que está no projeto, para a ação na sala de aula, e por isso que é currículo em ação, que é aquilo que de fato acontece, e o currículo avaliado. Esse currículo avaliado, geralmente, ele avalia o currículo prescrito. Então, se está prescrito lá que o aluno tem que aprender a ler e escrever, o currículo avaliado vai lá verificar se o aluno aprendeu a ler e escrever. Então, se está prescrito lá nas diretrizes curriculares que no primeiro ano o aluno tem que aprender a ler e escrever, aí vem uma avaliação institucional que a gente conhece como, por exemplo, o SAEB, o SAERO aqui no estado de Rondônia, o PISA, que é uma avaliação institucional, internacional, o Enem, o ENAD, todos esses sistemas avaliativos, eles fazem o quê? Eles avaliam o currículo. Pois é, olha aí o currículo intrometido. Então, o que essas avaliações externas fazem? Elas avaliam se o currículo prescrito se tornou um currículo em ação
e se aquilo que estava previsto concretizou-se, né? Se o que estava previsto aconteceu, se o aluno desenvolveu, se o aluno aprendeu, se o aluno, né, se o professor ensinou. Então, essas são as dimensões mais comuns do currículo. Mas vamos ver o que os autores dizem a respeito disso. Bom, aí a gente tem o Pablo Bes, que vai discutir currículos e desafios contemporâneos, né? Deixa eu só observar aqui que, dentre essas dimensões do currículo, a gente tem a ideia de que o currículo, ele vai, além dessas dimensões prescritas aqui pelo Pablo Bes, os autores como a Vera Candu, a Ivani Catarina Fazenda, vão discutir algumas dimensões que são as dimensões e que alguns outros autores têm interpretação, né, não diferenciada. Por exemplo, alguns tipos de currículo podem ser utilizados por determinados autores como dimensões do currículo. Por exemplo, o currículo oculto, que a gente vai ver nos próximos episódios. Mas o que é, vamos ver, o que é pacificado pela jurisprudência, pela literatura, são essas dimensões: o currículo regulamentado, o currículo planejado, o currículo em ação e o currículo avaliado. Então, se você quiser saber mais, é só você seguir reto o Coelho Branco, né? Seguir reto toda a vida, acompanhe o Coelho Branco, né? Faça como a Alice, pergunte, questione-se para você ir além e perceber que o que está nos livros, o que está previsto nos livros, é mais do que aquilo que está escrito. Então, todos os materiais estão disponíveis lá no ambiente virtual e na biblioteca. O que eu trouxe aqui foi generalizações. Se você quiser saber de verdade, você tem que ler. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.